vai ser mais assim. E quando eles disseram basta, não vai ser mais assim, eles disseram, nós queremos fazer uma constituição. Nós queremos definir quais são as leis que vão regir agora o ordenamento do país. E aí foi o início da Revolução Francesa, essa algazarra na rua, com a racionalidade de ideias ligadas a vamos fazer uma Constituição, vamos estabelecer que todos vão começar a ter que pagar impostos. Tá? Então a nobreza tem que pagar, o clero vai ter que começar a participar e vai ter que começar a ajudar. Começou a se estabelecer que as pessoas tinham que ser iguais perante a lei. Porque antes da Revolução Francesa a ideia de igualdade perante a lei nem existia. Eu acho que hoje nós não temos igualdade material, mas a igualdade perante a lei ninguém, mas canalha dos canalhas, não contesta que deve existir. Tá? Agora, às vezes não existe, infelizmente, depois disso. Mas o fato é que se estabeleceu essa ideia, se estabeleceu a primeira declaração dos direitos do homem, se estabeleceu um poder não mais ligado ao rei só, mas a divisão dos poderes, a ideia de legislativo, de executivo, de judiciário. Então, se formou os primeiros regimes. Só que durante os 3 primeiros anos da Revolução Francesa, isso também é importante saber, que de 1789 a 1792 coexistiu a Constituição, que foi proclamada, isso também é coisa de Enem, Constituição, primeira Constituição da França foi em 1791, foi 3 anos depois da Revolução da Bastilha. E ela continuou, entre esse período todo, continuou o rei existindo. O rei só foi, ele não foi executado aí. Começou, portanto, uma chamada monarquia constitucional na prática. Teve a Constituição, só que o rei, aí que entra a coisa genial da Revolução Francesa. Porque ela começa como uma revolta dos pobres. Ela se encontra com determinadas ideias políticas que tinha a seu tempo, esse livro aqui fala, por exemplo, essa ideia de 3 poderes, ela surgiu num livro que era de um cara francês, chamado Montesquieu, num livro que ele escreveu antes da Revolução Francesa, agora não me lembro quando, chamado O Espírito das Leis. O livro é de 1748, foi um livro que influenciou a Revolução Francesa, porque ele tinha a ideia já de espírito das leis, que tinha que ter contrapeso entre os poderes, que um poder tinha que limitar o outro, que não podia só ter o poder legislativo, tinha que fazer o contrapeso ao judiciário, o executivo tinha que fazer o judiciário, é o equilíbrio entre os poderes. Você já deve ter escutado falar do equilíbrio entre os poderes. Essa ideia de equilíbrio entre os poderes é uma ideia que vem de um livro do Montesquieu, que era um francês que foi um dos pensadores políticos do Iluminismo. Tá? E é um livro de 1748. Antes da Revolução Francesa, um cara que influenciou muitíssimo a Revolução Francesa foi o Jean-Jacques Rousseau, que também era francês. Ele escreveu um livro que foi um livro que influenciou muitíssimo os revolucionários franceses, sobretudo os chamados jacobinos, que era o livro do contrato social. E esse cara também escreveu um livro sobre a desigualdade dos homens. Jean-Jacques Rousseau, que era um filósofo que influenciou muito. Tinha também os iluministas ligados mais à ciência, de Terreau, Helvétius, que eram os caras que influenciavam os revolucionários. Mas o que foi extraordinário do negócio da Revolução Francesa? É que foi um levante de massas contra a nobreza e contra a monarquia, e na primeira fase, quem ganha mais, quem assume o poder, são os burgueses, são os ricos do terceiro estado. Compreende? O terceiro estado era heterogêneo. Tinha os muito ricos, tinha os mais ou menos, tinha os camponeses, tinha os artesãos, tinha os advogados, funcionários, e tinha os banqueiros, porque eles não eram nobres e não eram clero, né? E foi eles mais que assumiram. Foram os caras mais ricos da burguesia, que já não queriam mais pagar imposto sozinho, já estavam cansados de sustentar o parasitismo do rei, e que disseram, não, basta, nós vamos organizar diferente esse negócio. Nós é que vamos discutir como é que vão ser as leis, não vai ser o rei que vai editar, nós vamos fazer uma assembleia.
Só que junto com eles tinham as alas chamadas radicais, as alas mais de esquerda, no sentido, porque aí surgiu esquerda e direita, por sinal, foi na Revolução Francesa que esses termos surgiram, que queriam ter mais poder para os pobres. Mas isso ainda na primeira fase da Revolução Francesa, de 1789 a 1791, isso não ficou desenvolvido. Todos eles estavam unidos para garantir a Assembleia Constituinte, para garantir algumas mudanças, para tirar o poder do rei, mas mantiveram o rei. E o rei, nesse período, ao invés de aceitar esse processo de tomada de poder pela sociedade que vai se autogerindo, digamos assim, a sociedade que vai começando a dar as cartas da Constituição, das leis, o rei vai resistindo, porque também teve países que não aceitavam a mudança na França e começaram a incentivar que o rei fizesse uma contra-revolução. Então o rei passou o tempo inteiro no poder, conspirando contra as mudanças, até que a revolução entrou numa outra fase, que também nos livros aí de história vai aparecer. Então, de 1789 a 1791, que é a fase da Declaração dos Direitos Humanos e da Assembleia, da Assembleia do Terceiro Estado, e de 1791, 92, na verdade, em 92, que é em agosto de 92, que tem uma nova insurreição. Olha só, uma outra insurreição. Então foi uma revolução que não teve uma só insurreição. A primeira insurreição foi a queda da Bastilha, que na verdade estabelece a Constituição. A segunda insurreição foi em 10 de agosto de 1792, que varreu o rei e que condenou à morte o rei. Isso foi muito interessante, porque foi um debate da época entre as duas correntes de opinião da Revolução Francesa, que foram os girondinos e os jacobinos. Os girondinos foram, esse era o nome de clubes, não tinha partidos na época, se chamavam clubes. Os girondinos eram os revolucionários desse primeiro período, que foram os que dominaram a Assembleia Constituinte, a Assembleia e o Parlamento, né, nesse período. Eles eram mais ligados aos burgueses, eram mais moderados e eles defendiam a continuidade do rei, que o rei continuasse e que tivesse uma linha de convivência entre o parlamento e o rei, que o rei pudesse ter algum poder. E surgiu, por outro lado, os jacobinos, que eram os clubes que já defendiam que o rei não podia seguir. E defenderam, olha que doideiro que é esse negócio, eles defenderam que o rei fosse assassinado. Ou seja, esses são os debates da época. Se executa ou não executa o rei. E o rei, durante esse período, até 92, foi trabalhando pela contra-revolução. Foi tentando impedir. Os girondinos, então, seria a atual direita? Isso é por causa que tinha a ver com a localidade, eles eram a ala direita, sim. Vou pegar aqui, ó, o caderno que eu tenho, só para não errar no... Onde que eu tenho meu caderno aqui? Quando tem essa mudança, os debates eram esses. Nós precisamos decapitar o rei. E essa foi a ala que ganhou. E a insurreição de agosto de 1792, tanto o rei quanto a Maria Antonieta, o Luís XVI quanto a Maria Antonieta, foram executados. E o argumento do Robespierre, que era o principal líder do partido, lá no clube dos jacobinos, era Robespierre, era Saint-Just. Saint-Just era o cara que fez a Revolução e tinha 23 anos, era um dos principais dirigentes da Revolução Francesa. 23 anos. O Robespierre era mais velho, mas não tinha. O Robespierre, eu acho que morreu com menos de 35 anos. Então os caras, era tudo juventude, não tinha essa aí de velho fazendo. Entendeu? Era só jovem dirigindo. Isso também tem importância, né? Para a gente aprender com a história. A Revolução Francesa, que tanto se fala, foi liderada por jovens, não foi liderada por velhos, foi liderada por jovens. E o Saint-Just era um dos mais novos, mas ele era forte na hierarquia. Saint-Just, ele foi conhecido como o principal, assim, o mais radical dos chefes revolucionários do período seguinte, que teve, que eu vou chegar nele, que foi o período do terror. Que eles
mandaram para a guilhotina, na França foi para a guilhotina que saiu 100 mil pessoas, um negócio assim, a revolução não foi nada